O grupo de Gilmar Mendes e Moraes está em negação sobre o caso Master, e isso vai fazer Lula perder a eleição. Olha, essa é uma afirmação e tanto, né? Nessa análise, a gente vai destrinchar o raciocínio por trás dessa ideia, que vem de uma fonte bem específica. E se você gosta de mergulhar fundo em análises políticas como esta, já aproveita e se inscreve aqui para não perder as próximas. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é super importante deixar claro que todos os pontos que a gente vai explorar aqui vêm da análise feita pelo canal Ancasu, ok? Nosso trabalho aqui é simplesmente decodificar essa perspectiva para a gente entender direitinho o que ela propõe. Bom, o ponto de partida dessa análise é o que a fonte chama de uma ofensiva do STF. A tese é que algumas ações recentes e, digamos, bem polêmicas de ministros importantes do Supremo acabaram gerando a crise política que a gente vê hoje. Tá, mas que ações são essas na prática? A fonte destaca 3 movimentos principais. Primeiro, o pedido do ministro Gilmar Mendes para investigar o governador Zema no famoso inquérito das fake news. Depois, um outro pedido do mesmo ministro, dessa vez para investigar o senador Alessandro Vieira. E, para fechar, a abertura de uma ação pelo ministro Alexandre de Moraes contra Flávio Bolsonaro. Segundo a análise, essas 3 peças foram o estopim de toda essa turbulência. E aí, claro, a gente chega na pergunta de $1 milhão que a fonte levanta, qual seria a motivação real por trás de tudo isso? Seria mesmo para defender a democracia ou teria alguma outra coisa por trás dessa história? Olha só que interessante o contraste que a fonte desenha aqui. De um lado, você tem o motivo oficial, o que é dito publicamente, a defesa da democracia. Mas, do outro lado, a fonte alega que o motivo verdadeiro seria uma espécie de autoproteção dos ministros para fugir de investigações de corrupção, como as que poderiam aparecer no caso do Banco Master. E aqui vem o pulo do gato da análise. Segundo a fonte, essa ofensiva toda do STF estaria, na verdade, dando um belo tiro no pé. Em vez de enfraquecer os oponentes, estaria fortalecendo eles. Mas como assim? Um tiro no pé? A fonte descreve uma espécie de efeito dominó. Funciona assim. Passo 1. O STF ataca um adversário político. Passo 2. Esse adversário, que talvez nem fosse tão conhecido, ganha um palco nacional, uma visibilidade imensa. Isso leva ao passo 3. O eleitorado que já não gosta do STF fica com mais raiva ainda e cresce. E o resultado no passo 4 é que o apoio eleitoral ao alvo do ataque acaba aumentando. E qual o resultado final dessa conta? A fonte é bem direta. Com essas atitudes, os ministros estariam, na prática, contratando um futuro Senado totalmente contra o STF. E isso num ano em que 2/3 do Senado vão ser renovados. O timing é crucial. Aí a gente se pergunta, mas por que cometer um erro de cálculo desses? A fonte tem uma teoria. Os ministros, apesar de serem gigantes juridicamente, estariam agindo como iniciantes na política. Iniciantes na política? O que isso quer dizer? Basicamente, a ideia é que eles não estariam entendendo aquela lei básica da política. Toda ação gera uma reação. Eles estariam agindo na crença de que medidas punitivas vão calar os críticos, mas o que estaria acontecendo é exatamente o contrário. E essa linha do tempo aqui mostra bem como o jogo virou. Lá em 2019, essa estratégia mais dura do STF era vista como um sucesso. Tinha até apoio de boa parte da imprensa contra o Bolsonaro. Hoje, a percepção, segundo a fonte, é de fracasso. Até antigos aliados na mídia estariam achando as ações um tanto excessivas. Ok, a gente viu a ofensiva, o tiro no pé, o erro de cálculo, e onde tudo isso deságua? Pois é, na consequência mais pesada de todas, segundo a análise da fonte, a possível derrota do presidente Lula na eleição. E para sustentar esse ponto, a fonte traz uma citação que, olha, é fortíssima. É atribuída ao presidente de um partido de centro que teria dito o seguinte: o STF vai fazer o Lula perder essa eleição. Uma frase curta, direta, que resume todo o argumento. E segundo a fonte, essa não é só uma opinião. A análise se baseia em pesquisas internas, como essa que a gente vê representada aqui. A alegação é que os dados mostram que uma fatia bem grande do eleitorado já amarra uma coisa na outra. Para eles, o STF é um aliado direto de Lula. Então, o que o STF faz respinga direto no presidente. Percebe o tamanho do dilema que se forma? De um lado, criticar o STF virou uma tática que dá voto, que engaja. Do outro, o Lula é visto justamente como um aliado do STF. E aí, como é que ele pode usar essa crítica a seu favor? Fica numa sinuca de bico política. Então, para fechar, a análise nos deixa com essa pergunta no ar.
Se o jogo virou político de vez, se as decisões da corte são vistas cada vez mais como decisões políticas, será que os ministros estão realmente preparados para as consequências que vêm das urnas? É algo para se pensar.